Olá, tudo bem? Continuando aqui nos nossos comentários ao CPC de 2015, neste vídeo nós continuamos a tratar sobre litisconsórcio, vamos tratar especificamente sobre o litisconsórcio unitário e o simples. E eu quero, antes de começar a tratar, porque aqui nós vamos falar sobre dois artigos, o 115 e o 116. Antes de entrar na análise deles, eu quero te convidar a conhecer a plataforma JuruaDocs. O link está aqui na descrição do vídeo, em que você tem acesso aos comentários do CPC feitos por mim, uma seleção de doutrina, de jurisprudência, podcasts, vídeos, notícias, tudo que você precisa saber sobre processo civil para se manter atualizado. Você vai encontrar lá na plataforma JuruaDocs. Você encontra lá todo o conteúdo do meu livro, os comentários ao Código de Processo Civil, livro que foi editado pela editora Juruá e que também está disponível para compra lá no site. Juruadocs.com é a plataforma e juruá.com.br é o site da editora em que você encontra o livro físico para comprar, ok? Vamos agora analisar as disposições dos artigos 115 e 116, que vão tratar sobre o litisconsórcio unitário e o litisconsórcio simples. Então a gente já viu o que é um litisconsórcio facultativo no artigo 113, vimos também o que é um litisconsórcio necessário ou obrigatório no artigo 114, e agora esses outros dois artigos que vão tratar de uma outra classificação, litisconsórcio unitário e o litisconsórcio simples. Mas a gente vai fazer uma inversão na ordem aqui, para ficar mais didático, nós vamos analisar primeiro as disposições do artigo 116 e aí a gente volta para o artigo 115, ok? 116 diz o seguinte: o litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Esse é o conceito de litisconsórcio unitário, ou seja, eu vou ter um litisconsórcio unitário quando a natureza da relação jurídica que está sendo discutida exige que o juiz dê a mesma resposta para todos os litisconsortes. Todos os litisconsortes receberão a mesma resposta. Eu não tenho como diferenciar um comando normativo para um e o comando normativo para outro. A norma será a mesma para todos os litisconsortes. O comando da sentença será o mesmo para todos os litisconsortes. Esse é o litisconsórcio unitário, ou seja, uma resposta uniforme para todas as pessoas que estiverem naquele polo processual. O litisconsórcio unitário é diferente do litisconsórcio simples, em que eu tenho duas ou mais pessoas no mesmo polo processual, mas eu não tenho a obrigatoriedade de que o juiz decida de forma uniforme para aquelas duas ou mais pessoas. Por exemplo, eu propus lá uma ação de indenização por danos morais contra dois réus, dizendo que ambos proferiram ofensas contra mim na rua e nas redes sociais. E aí, o juiz, ao analisar o processo, a analisar as provas, as alegações, conclui que o primeiro réu causou dano porque ele proferiu ofensas contra mim na rua e nas redes sociais, mas conclui que o segundo réu não participou desse tipo de conduta, ou seja, ele vai impor uma condenação ao primeiro réu, mas não vai impor a mesma condenação ao segundo réu, porque não entendeu que esse segundo réu teve participação nas condutas ilícitas que eu reportei naquele processo. Pois bem, eu tenho aqui um litisconsórcio passivo, mas que não é um litisconsórcio unitário. Por quê? Porque pela própria natureza do que está sendo discutido naquele processo, o juiz poderia dar duas respostas diferentes, uma para cada um daqueles litisconsortes, como foi o que aconteceu nesse exemplo que eu citei. Isso é o litisconsórcio simples, o contrário do litisconsórcio unitário, ok? Agora, a gente volta para o artigo 115, porque enquanto o 116 conceitua o litisconsórcio unitário, o artigo 115 vai trazer para nós as consequências
para quando não se formar o litisconsórcio. Então vamos ver lá. O artigo 115 vai dizer: a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, ou seja, quando proferida sem que sem que tenham sido citados todos os litisconsortes, será, inciso 1, nula se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. Então veja, se pela natureza da relação jurídica discutida eu teria que ter formado um litisconsórcio unitário, o juiz, se proferir uma decisão sem a presença de algum ou de alguns litisconsortes, essa decisão será nula. A consequência da não formação do litisconsórcio unitário será a nulidade da sentença. Ok? Essa é a primeira consequência. Inciso 2 vai tratar de uma outra situação. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será 2 ineficaz. Nos outros casos, apenas para os que não foram citados. Então vejam bem, o inciso 2 está tratando aqui de uma consequência diferente, que é a ineficácia. O inciso 1 trata da nulidade. Se eu teria que ter um litisconsórcio unitário e eu não coloquei todos os litisconsortes no polo passivo ou no polo ativo, o que eu tenho ali é uma sentença nula. Porque se a decisão tem que ser uniforme para todos e nem todos foram chamados ao processo, essa decisão é nula. Agora, se eu estou tratando de um litisconsórcio simples, ou seja, a decisão não precisa ser uniforme para todos os litisconsortes, essa decisão vai ser eficaz para os que participaram do processo. Mas com relação àqueles que não participaram, a decisão será ineficaz. Por quê? Porque a essas pessoas que não participaram daquele processo, daquela discussão, não foi garantido o contraditório. E como não foi garantido o contraditório, elas não podem sofrer os efeitos dessa decisão. Por isso que ela é considerada ineficaz. Com isso, a gente consegue perceber claramente a diferença de tratamento que a legislação dá ao litisconsórcio unitário e ao litisconsórcio simples. E aqui é importante a gente entender que essas classificações não se anulam. Vejam bem, o artigo 113 trata do litisconsórcio facultativo. O 114 trata do litisconsórcio necessário ou obrigatório. Essa é uma classificação. E entre essas duas espécies de litisconsórcio aqui, nós temos um antagonismo, né? Ou vai ser facultativo ou vai ser necessário o litisconsórcio. Já o artigo 114, o artigo 115 e o artigo 116 estão tratando de uma outra classificação do litisconsórcio, que é o litisconsórcio simples e o litisconsórcio unitário. Simples é o litisconsórcio em que eu não tenho a obrigatoriedade de uma decisão uniforme para todos os litisconsortes. E unitário é aquele litisconsórcio em que eu tenho a obrigatoriedade de uma decisão uniforme. São duas classificações e entre as classificações não há necessariamente um antagonismo. O que há um antagonismo é dentro de cada uma dessas duas classificações. Isso quer dizer o seguinte: quando eu pego, por exemplo, um litisconsórcio unitário, a decisão precisa ser uniforme para todos, eu chego à conclusão de que todo litisconsórcio unitário é também um litisconsórcio necessário. Por que isso? Porque eu não tenho faculdade de formar ou não formar o litisconsórcio se a decisão precisa ser uniforme para todos os litisconsortes. Então, nesse caso, o litisconsórcio é necessário e unitário. Agora, nem todo litisconsórcio necessário é também unitário. Nós temos hipóteses de litisconsórcios que sejam simples, né, e que sejam necessários, ou seja, é obrigatória a formação do litisconsórcio, mas
cada litisconsorte vai receber uma resposta diferente. É o caso, por exemplo, da ação de uso capião, que eu vou propor contra o proprietário do bem, né, e contra os seus confrontantes. Cada um ali vai receber um julgamento, né? Obviamente que o julgamento vai se dar na mesma sentença, mas vai ter um comando para cada um desses réus, né? Eles não vão ter aí o mesmo comando para todos. Ou seja, o proprietário do imóvel vai perder a propriedade do imóvel, porque essa propriedade vai passar a ser da parte que propôs a ação de uso capião. Essa é a consequência para ele. Já os confrontantes não vão sofrer essa mesma consequência. Eles não vão perder a propriedade de um imóvel em razão da declaração que se faz numa sentença de uso capião proposta contra eles, porque eles são os confrontantes, a fim de que eles fiscalizem, né, para saber se a pessoa que propôs a ação de uso capião não esteja eventualmente invadindo a propriedade deles. Pois bem, nesse caso nós temos um litisconsórcio que é obrigatório, que é necessário, mas que é simples. Cada um dos litisconsortes vai receber uma resposta diferente, um comando sentencial diferente, ok? E por fim, o parágrafo único do artigo 115 vai dizer que nos casos de litisconsórcio passivo necessário, obrigatório, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. Então, se o juiz recebe uma petição inicial e verifica que ali é um caso de litisconsórcio obrigatório ou necessário e que o autor não pediu a citação de todos os litisconsortes possíveis, né, que ele não colocou no polo passivo todas as pessoas que deveriam estar no polo passivo, o juiz vai abrir prazo para que o autor emende a sua petição inicial, incluindo os outros litisconsortes no polo passivo, e se o autor não fizer isso, o seu processo vai ser extinto sem análise do mérito, porque se está diante de um caso de litisconsórcio passivo necessário, litisconsórcio passivo obrigatório. E aí, sem o litisconsórcio, o processo não pode ir adiante. Ok? Tudo isso para garantia do contraditório de todos os litisconsortes. Era isso o que nós tínhamos para tratar a respeito dos artigos 115 e 116. A gente se vê no próximo vídeo, em que a gente vai encerrar essa análise aqui dos artigos que tratam do litisconsórcio. Ok? Nos vemos, até mais!